Olha, essa pergunta ficou muito interessante. A primeira vez que eu li, ela pareceu simples, vou responder, mas aí eu fiquei pensando e várias ramificações se abriram por causa de algumas questões. Olha a pergunta. Vejo muitas pessoas falando sobre a importância da gratidão. Como isso realmente funciona no cérebro? Por que justificam conquistas com esse sentimento? E ficou interessante porque eu li hoje e ontem no YouTube tinha lá um canal de comédia e a pessoa estava fazendo piada por uma postagem de uma pessoa. Agradeço por ter visitado 100 países. E posteriormente alguém perguntou, você foi a 100 países? Não, mas eu estou agradecendo porque eu irei. E ela começou a falar isso e a pessoa estava rindo, fazendo comédia, porque é um absurdo, ela está agradecendo e sua vida está horrível e coisa parecida. E ficou interessante porque a interpretação que a pessoa deu, né? Eu estou agradecendo e não fiz ainda. Duas coisas. Primeiro, que a pessoa não estava usando corretamente a questão da gratidão, tá? Não é, eu agradeço por ter superado a doença. Não é assim que funciona. A ideia da gratidão é superar sentimentos limitantes. E isso me levou a um outro raciocínio de como o cérebro interpreta determinadas coisas. Literalmente. Há um tempo eu fiz um curso de hipnose e o professor estava dizendo que essa coisa de usar a hipnose para a memória, para melhorar a memória, não existe, que não funciona. E aquilo me deixou com um problema, porque eu tinha usado comigo mesma e a minha memória tinha melhorado terrivelmente. Um dos motivos de eu trabalhar com isso era justamente eu queria poder guardar informação, já que eu tinha problemas para anotar e não tinha livros, não podia comprar. Então eu pegava um livro emprestado, folheava, chegava em casa e tinha as informações. E ele disse que isso era impossível. E não é só ele, várias pessoas. Eu disse assim, mas eu tenho a minha experiência pessoal. E com essa relação da gratidão, eu entendi uma vez que eu peguei um jovem para fazer a mesma experiência que eu fazia comigo, né? Ele olhar uma página do livro e, sobre transe, repetir o que ele estava falando. Aí dizer, o que tem a ver com a gratidão? O mesmo motivo que a hipnose funcionou no rapaz é o motivo de que a gratidão funciona para melhorar o seu desempenho. Vamos lá. Eu coloquei ele em transe, tinha mostrado um livro para ele rapidamente e pedi que ele falasse o que estava escrito no livro. Em transe ele respondeu, não posso. Foi até um choque, as pessoas estavam esperando uma coisa, não posso. E eu também fiquei surpresa, porque uma das coisas que eu fiz foi isso. E por que você não pode? Porque isso é impossível. Veja bem, ele está em transe, não está sujeito a uma série de julgamentos. Não posso porque isso é impossível. Ok, mas eu sei que isso é possível de ser feito. Mas quantos hipnotizadores travavam a mesma situação? Não é possível. Então, usar a hipnose para melhorar a memória é impossível. E acabou. E ninguém discutia isso. Como eu tinha conseguido, então tem que ter alguma maneira de burlar isso. Porque aquilo está tão entranhado que impede o experimento. Então, ele não fará aquilo. Por quê? Porque é impossível. Aí eu fiz o seguinte, tá, não tem problema. Você pode ler para mim? Isso eu posso. Ele estava de olhos fechados. Então toma aqui seu óculos. Ele precisava de óculos para ler. Eu dei um óculos imaginário. Então ele pegou um óculos imaginário, colocou. E eu peguei um livro qualquer, diferente, de cabeça para baixo, abri numa página aleatória. Primeiro mostrei para as pessoas que eu queria provar que aquilo ia acontecer. Dei o livro original para outra pessoa. Então lê para mim. E ele leu. Vamos lá. O que ele estava lendo? O livro estava de cabeça para baixo, ele está de olhos fechados e com óculos imaginário, e ele estava dizendo a página que eu tinha pedido que ele dissesse antes. Entenderam os passos? Ou seja, por que ele não disse diretamente, é isso, isso, isso? Não pode. Eu tinha duas dúvidas. Ou era uma crença limitante tão profunda que inviabilizava, mas posteriormente eu cheguei a uma conclusão
de que é um processo neurológico. Porque aconteceu comigo uma coisa. Eu memorizava não, né? Não memorizava. Eu olhava as páginas do livro, chegava em casa, fechava os olhos e revia a página, lia e fazia anotações, como se eu estivesse lendo o livro, na minha mente. Ou seja, o livro está na minha memória, correto? Então a informação é minha. Eu julguei que era assim, mas não era. Eu tinha a imagem na minha mente, mas não tinha lido. Por quê? Ver é uma área do cérebro, ler é outra área do cérebro. Então, ver a página do livro não significa que você sabe a informação que está ali contida. É mais ou menos como eu vejo uma imagem com palavras em grego. E você me pergunta, o que é que está escrito ali? Não sei. Eu não sei ler grego. Eu não entendo. Então, apesar de eu ter visto a imagem, não posso dizer a você o que está escrito. É mais ou menos o que aconteceu. Então, você pode guardar uma imagem na sua memória e não saber o que está escrito, não ter a informação. Então, para que você possa ter a informação e utilizar, você precisa ler. Então, nós podemos, por exemplo, memorizar. Olha só, aí eu tenho que usar outra palavra. Eu tenho que ver 10 páginas do livro. Vi. Está na minha memória? Está na minha memória. Então, em transe, eu sou capaz de reproduzir essa imagem que está na minha área visual. O que está escrito? Não sei. Tenho que ler. Aí eu vou, na minha mente, abrir a página e ler. O que isso tem a ver com a pergunta sobre a gratidão? É isso. O cérebro, ele tem uma mecânica. Então, você tem um problema emocional com relação à ansiedade com alguma conquista. Eu quero fazer isso. E aí você começa, não vai dar certo, isso não é possível. Isso gera angústia, ansiedade, uma série de processos que atrapalham o desenvolvimento da sua ideia, da sua estratégia, seja lá o que for que você esteja fazendo. Lembra que nós já falamos sobre automatismos cerebrais? Então você procura um vídeo anterior, vou pedir para alguém colocar aqui. Eu falei várias vezes sobre o automatismo cerebral. Como você repetir uma coisa muitas vezes cria um looping, uma rotina no cérebro, que vulgarmente a gente chama de hábito. Então, a gratidão, esse sentimento de gratidão, só acontece quando você ganha alguma coisa. A gratidão, ela é um misto de satisfação, gratificação, várias coisas juntas, não muito bem definidas. Algumas pessoas têm até um constrangimento que você sente. Então, a gratidão é um fenômeno muito mais emocional do que intelectual. Diante disso, rotinas intelectuais são mais difíceis de serem fixadas. Por quê? Porque quando nós desenvolvemos essa aptidão neurológica, nós éramos muito jovens e a base do processo era emocional, não intelectual. O processo intelectual veio depois, de maneira que rotinas de natureza emocional são muito mais facilmente desenvolvidas, muito mais intensamente marcadas. Então, quando você agradece por alguma coisa, e olha só, não é eu agradeço, não é isso, tá? É sentir. Então, imagine você se gratificando. Então não é você escrever, eu sinto... Não é isso, não funciona, tá, gente? Fingimento. É mais ou menos como os alcoólatras anônimos. É uma brincadeira que eu faço. Quando você vai e diz, nunca mais eu vou beber. Nem você acredita, correto? Mas, lá não faz assim. Você diz assim, hoje, só hoje. Aí já é possível. Então, quando você diz, hoje, só hoje eu não vou beber, é possível, aí você não bebe. E no dia seguinte, hoje, só hoje. Então, se você disser, nunca mais eu vou beber, você não consegue. Mas se você disser, hoje, só hoje, e todo dia fizer isso, você pode ficar 10 anos sem beber. Deu para entender? Então, o cérebro, ele não tem essas nuances intelectuais. Você poderia dizer que é o inconsciente da psicanálise, o consciente. Não temos certeza, é uma teoria. Mas, quando você verdadeiramente agradece. E não faça coisas assim como aconteceu nessa postagem, que realmente é uma piada. Mas eu consegui isso, eu agradeço por ter passado por essa situação, eu vou falar em público, eu consegui, muito, muito agradecido. Olha só, se você não é acostumado a fazer preces, por exemplo, oração, então você tem que criar uma outra maneira de fazer isso, porque isso serve para qualquer pessoa. Então, esse sentimento de gratidão,
Para algumas pessoas é difícil porque ela nunca agradeceu nada. Tem pessoas que não têm o hábito de agradecer por coisa nenhuma. A pessoa lhe faz uma atenção e você não agradece, é como se a natureza tivesse obrigação de lhe dar todas as coisas. Então, esse sentimento de gratificação, por automatismo cerebral, faz o quê? Ele retira aquela ansiedade, aquela angústia da preocupação. Anete, você fala preocupação por um sotaque? Não, é de propósito para mostrar que preocupação, na verdade, é uma situação em que você se ocupa previamente. Você se ocupa de maneira imaginária por algo que não aconteceu ainda, tá? Por isso é pré-ocupação. Ocupação é quando você realmente está fazendo alguma coisa. O que é uma pré-ocupação? É quando você enche a mente de visões, de acontecimentos, de possibilidades, de alguma coisa que não aconteceu ainda. E, pior, sofre por causa disso. Então você sofre intensamente por algo que não aconteceu ainda e que você não sabe se vai acontecer ou não. Então, preocupação, alguém vai fazer isso e vai acontecer isso. E você cria um monte de cenários catastróficos, sofre intensamente, joga um monte de substâncias no seu sistema, cria um caos e, às vezes, quando a coisa realmente acontece, nada daquilo que você imaginou acontece. Então, o nome disso é pré-ocupação, ocupação prévia de alguma coisa, de maneira imaginária. Então, a gratidão prévia dentro da proposta que você está realizando, não essa fantasia imaginária, né? Ela retira essa situação de preocupação, de angústia, de tensão e facilita o processo da conquista de um objetivo. E olha só, eu sou grata por ir a Paris. Não é assim que funciona. São etapas. Porque olha só, quando você diz sou grato, nem você acredita. É mais ou menos como nunca mais eu vou beber. Entenderam? Agora, hoje, só hoje, tudo bem. Então, eu agradeço por conseguir realizar aquela tarefa que vai permitir que eu vá a Paris. Vocês estão entendendo? Então, você vai utilizar esse automatismo cerebral a favor do processo que você quer conquistar. Por quê? É porque a gratidão é uma coisa mística com a deidade? Não. A ideia é você criar um subterfúgio para que as suas limitações cerebrais não atrapalhem os seus objetivos. Como eu falei sobre a leitura. Você não consegue ler instantaneamente usando a hipnose, lembram? Então, por isso, tanto os professores de hipnose estão corretos, como os teóricos, realmente, a hipnose não vai te dar memória fotográfica. Porém, com esse subterfúgio, por exemplo, você vê a imagem do livro e abre e lê. Pode. Entenderam? Foi isso que eu fiz e não tinha me ligado de que não era a leitura que eu fiz instantaneamente. Foi a imagem do livro e em casa eu li o livro. E eu podia abrir o livro várias vezes para ler, mas eu não lembrava automaticamente daquilo que tinha lido se eu não tivesse lido. Olha que interessante. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu com o rapaz. Eu pedi para ele ler. Aí ele leu. Ele leu uma imagem que tinha na sua mente. Então ele não memorizou instantaneamente o que estava escrito. Ele memorizou a imagem e precisou ler para poder passar para mim a informação. Olha, eu acho isso maravilhoso. E diante disso, vários subterfúgios da nossa mente, que a gente nem sabe que tem, podem ser úteis para a gente superar alguns limites que são imaginários. Então, a gratidão nos ajuda a alcançar conquistas? Sim, não porque ela é gratidão, mas porque cria um subterfúgio para que o seu cérebro acredite que você já superou a situação limite que você achava que iria acontecer e ele retira todos aqueles entraves emocionais que a amígdala, que um monte de situações colocam e faz com que seja mais fácil alcançar seus objetivos. Então, não é uma coisa mística como algumas pessoas estão colocando, é um subterfúgio neurológico para você alcançar. Espero que tenha ajudado. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal,
Basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.